Olá a todos, aqui é Rudy Rafael. Agora é dia 22 de março de 2019 e eu estou em minha casa em Joinville, Santa Catarina. Eu falo agora com vocês sobre o tema da perda da memória na velhice em relação com a espiritualidade. É comum que as pessoas adultas venham a temer a sua velhice na medida em que possam vir a perder a sua memória e as suas lembranças e assim ter que depender integralmente de terceiros para realizar aquilo que até então realizavam de forma plenamente consciente e individual. Coisas básicas como se alimentar, se medicar, fazer a própria higiene pessoal e demais rotinas básicas que qualquer pessoa realiza sozinha podem vir a ser comprometidas pela perda da memória e pela perda das lembranças. Isso é uma situação que para alguns espíritos é vista como tamanha humilhação, como tamanha degradação, que prefeririam inclusive vir a desencarnar do que continuar vivendo uma vida de dependência para terceiros. Entretanto, essa sensação de humilhação e de degradação deve ser combatida, e é combatida pela própria espiritualidade com lições para o espírito. A espiritualidade não veio para tirar lições do ser humano, mas para entregar lições para o ser humano, para efetivar lições para o ser humano e para proporcionar ao ser humano todas as ferramentas possíveis para que possa desenvolver aquilo que deve desenvolver através de suas lições compatíveis. O espírito que se sente humilhado, que se sente degradado pelo estado de dependência para terceiros, vai ter as lições que precisa. Dessa forma, como nenhum espírito reencarna imediatamente como adulto, mas reencarna sempre imediatamente como um bebê e passa para a fase da primeira infância, o espírito, ao reencarnar, imediatamente vai ter obrigatoriamente que vivenciar um estado de dependência de terceiros. A criança precisa que os adultos lhe cuidem. A criança não vai conseguir se alimentar sozinha, a criança não vai conseguir se medicar sozinha, a criança não vai conseguir fazer sua higiene pessoal sozinha e a criança não vai conseguir fazer aquilo que só a maturidade lhe proporcionará. Assim, a criança precisa obrigatoriamente que terceiros lhe cuidem. Essa situação é vista tanto na fase da primeira infância quanto na fase da velhice, através daqueles que perderam sua memória e as suas lembranças. Assim, o espírito que não aceita viver dependendo de outras pessoas vai rejeitar essa situação tanto na fase idosa, ao perder a sua memória e as suas lembranças, quanto na fase de criança. O que ocorre na fase de criança é que o espírito que rejeita a dependência vai se tornar uma criança rebelde, uma criança frustrada, uma criança que não aceita ordens. É o caso de uma criança que não aceita os comandos de seus pais ou responsáveis, como uma criança que não aceita o horário para coisa alguma, como horário para comer, horário para dormir, horário para tomar banho, horário para brincar e demais atividades. Como a criança também que não aceita os alimentos que os pais lhe colocam à mesa. Como a criança que não aceita também as condições financeiras de seus pais no que dizem respeito àquilo que a criança quer. Essa rejeição às ordens dos pais tem a ver com a situação também de rejeitar a dependência que a criança não vai tolerar. No caso, a criança rejeita ser dependente e a criança não tolera viver em uma situação de subordinação hierárquica para com seus pais ou responsáveis. O espírito não aceita, no caso, ser dependente de alguém, pois ele se compreende como totalmente independente. Assim, a espiritualidade resolve, então, em alguns casos, aproveitar a velhice da pessoa em sua vida passada para lhe colocar em uma situação de total incapacidade de vivenciar suas experiências de forma individual, para que tenha que depender de terceiros para isso. O que ocorre é que a espiritualidade, sabendo que a criança vai ser uma criança
que vai rejeitar a autoridade, ela acaba aproveitando o tempo como idoso para colocar esse espírito já em um estado de dependência, para que o espírito tenha mais tempo de se preparar para a próxima vida que vai encontrar. É como se fosse um tempo a mais de experiência para o espírito. O espírito que vai encarnar como uma criança, que vai rejeitar a dependência, acaba vivenciando um tempo a mais antes de reencarnar, que seria na fase da velhice. Assim, o espírito vai poder aproveitar muito mais a experiência de viver dependente, pois ele vai ter mais maturidade, mais consciência e sentidos psíquicos mais ativados do que teria enquanto criança. Para o espírito é muito mais proveitoso, por exemplo, viver a dependência de terceiros enquanto idoso do que se tivesse que vivê-la enquanto criança, pois ele estará mais desperto para isso. Assim, o espírito começa pouco a pouco a compreender que ele não é nada sozinho e que ele não é nada sem ninguém, pois realmente não somos nada sozinhos e não somos nada sem ninguém, pois o objetivo de todos é retornar à comunhão ao grande Deus Criador, e esse objetivo só será alcançado na medida em que dissolvermos nossas individualidades. O espírito deve aprender que não é vergonha alguma depender de ninguém para nada, mas que faz parte do processo de todo ser humano vivenciar em algum momento da vida essa dependência para com terceiros, que ocorre naturalmente na fase infantil. A dependência é uma lembrança que o mundo espiritual nos dá que somos impotentes, que somos incapazes, que somos fracos e que devemos buscar uns aos outros, que devemos buscar a comunhão uns com os outros, pois o grande Deus Criador está para nos receber a partir do momento em que compreendermos que somos um com o todo, que não existimos como indivíduo, que não existimos como individualidade. Dessa forma, é possível que o ser humano perca a memória e as lembranças na fase de velhice, para que venha a aprender a depender dos outros.